Boa noite. Já tá valendo. Já. Aqui é tudo Já na tá hora. Valendo. É assim, ao vivo é assim. Ao vivo é... Quem faz bem faz ao vivo, não é assim? Quem sabe faz ao vivo. É isso aí, ó. é isso aí. E a galera ali do Instagram também, do Grupo Result, também já tá esperta. Legal, maravilha. Nosso pessoal também tá entrando. Legal, muito maravilha. bom. Você que precisa entender um pouco mais sobre o que é uma MEI, qual a diferença para um Simples Nacional, essa questão de tributação, tudo isso hoje a gente vai falar e com um convidado especial. É legal, hoje o nosso programa vai ser dividido também em 3 blocos. Exatamente. Tá? Nós vamos falar a primeira parte sobre o assunto que você comentou, que é os tipos de empresa. Os tipos de empresa, tá? Que nós temos hoje no nosso país. E também nós vamos falar, nós vamos trazer um convidado, tá? Um convidado muito especial, que é o Eduardo, da Result. Perfeito. Uma empresa conceituada da área de contabilidade, Perfeito. área financeira. E depois nós vamos abrir a perguntas e respostas. Exatamente. Ok? Tamo junto. Tudo bem. Vamos lá. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, tá aí. Seja bem-vindo. O Eduardo Sodré, da Result Contabilidade. Eu prefiro que você comente um pouquinho sobre a sua empresa, para dizer quem é a sua empresa, aonde ela está localizada, tudo isso. Sim, somos a Result Contabilidade, Grupo Result, oferecemos soluções empresariais, né, com foco na contabilidade, e nós prestamos uma contabilidade digital, totalmente humanizada. Então, sem papel? Sem papel. Olha só, Trabalhamos assim 100%. Ai, que legal. Usando a tecnologia a favor do negócio dos nossos clientes. Lógico, como foi falado no vídeo, né? Não tem nenhum chatbot. Nada. Você vai falar com um ser humano resolvendo os seus problemas de verdade. Que legal, Eduardo. Parabéns, viu? É uma nova tendência, né? Muito legal. Eduardo, a gente estava falando aqui no nosso bate-papo, quando estava passando o teu vídeo, tá? Você comentou uma coisa importante, tá? Sobre a Eireli. Tá? Que a Eireli, nós comentamos agora, só que ela está saindo, né, do processo, o governo resolveu extinguir a Eireli. Tá? Ela está indo para qual faixa daí? O governo ele viu que a Eireli, você era obrigado a colocar um capital de 100 salários mínimos. E acontece que, na realidade, muitos empresários não tinham esse valor, mas também não tinham uma pessoa para colocar como sócio. Então, as pessoas acabavam fazendo isso de uma forma errada. E aí o governo, vendo isso, e para atender realmente o que a sociedade precisa, ela criou, dentro da própria modalidade da limitada, né, da sociedade limitada, Sim. Ela colocou a possibilidade de você ter uma sociedade limitada unipessoal. Ai, que legal. Que foi a última opção que você colocou. Sim, que nós colocamos, foi a 7ª. Que na verdade ela vem para substituir a Eireli. Ai, então, que legal. Para você que tinha uma Eireli constituída até a presente data, automaticamente nesse mês de outubro ela vai ser transformada em SLU. E essa transformação como é que funciona? É automático? Essa transformação ela vai ser automaticamente feita esse mês, porque ela é uma exceção. Ela foi uma legislação que o governo colocou. Então, quando a gente tem a Eireli como uma coisa que vai deixar de ser usada, o governo colocou excepcionalmente dessa forma. Então o empreendedor que está em casa e não precisa se preocupar, porque vai ser totalmente automático isso. Vamos dizer, a contabilidade vai informar ele que vai ter essa mudança tranquilamente. Exatamente. O que nós estamos fazendo com os clientes do nosso escritório? Quando o governo de fato implementar essa mudança, nós apenas vamos gerar um cartão do CNPJ novo, direto a uma consulta no site, que o próprio empresário mesmo pode fazer, mas nós vamos ter esse cuidado com os nossos clientes e vamos encaminhar para o cliente o cartão do CNPJ atualizado. Perfeito. Mas, de fato, não vai ser necessário nenhuma ação. Pelo menos é isso que a junta comercial está nos afirmando, né? Que não vai ter a necessidade de ter uma que legal, ação Eduardo. manual. Que legal. Então facilita para os nossos empreendedores aqui em São José dos Campos. Muito bom. Deixa eu te fazer a primeira pergunta, cara. Dentro dos tipos que nós comentamos ali, tá? Dos 7 tipos de empresas que são abertas hoje no Brasil, tirando a Eireli, agora são 6. Tá? Qual é o tipo mais procurado hoje no teu escritório, para dar um exemplo? Olha, eu posso te afirmar que a porta de entrada para o empreendedorismo, ele é o microempreendedor individual. Isso sem sombra de dúvidas.
por causa da comodidade, da facilidade da abertura, a questão dos custos, né? É verdade, taxas, muito mais barato. tudo é muito mais simples para você começar a empreender como um microempreendedor. Acontece que existem algumas limitações, como vocês mesmos já colocaram aqui. Só que a primeira limitação que eu vejo, que é um empecilho para alguém começar como MEI, é que o MEI ele tem que ser a sua única empresa. Então, se alguém já tem uma empresa, um CNPJ aberto por qualquer motivo, ela não consegue fazer a abertura do MEI. É verdade, bem então, lembrado. Esse é o primeiro empecilho. É uma limitação importante, né? A primeira coisa, a porta de entrada, ela com certeza mais barato, tudo mais simples no microempreendedor. Porém, o primeiro entrave, você digitou o seu CPF lá, para você fazer o seu acesso, para abrir o seu e-mail. Quando você vai dar o avançar, se a Receita já identificar que você tem um CNPJ no seu nome, no seu CPF, antigo, mesmo que esteja inapto, mesmo que você não esteja usando, inativo há anos, você não consegue. Ele já dá um alerta. Consegue captar. Ele já dá um alerta logo de cara. Então, esse é o primeiro. O segundo empecilho que impede muitas vezes o empresário de ser um microempreendedor é ele exercer alguma atividade que não esteja previsto no microempreendedor. Tem isso também, né? Tem um classificação. Porque assim, a gente não pode esquecer que o microempreendedor, ele é um programa que ele veio lá de 2010, do PAC, do Programa de Aceleramento do Crescimento. Exatamente. Com o intuito de tirar as pessoas da informalidade. Informalidade, exatamente. Então, as atividades que são previsíveis ao MEI, elas são atividades mais simples. Exato. Então, assim, uma faxineira, um manicure, uma cabeleireira, existem vários outros serviços também, alguns de serviços de tecnologia, serviço de apoio administrativo. Então, assim, o segundo maior empecilho para alguém começar a empreender é exercer uma atividade, ou querer, né, prestar algum serviço, alguma venda de alguma coisa, que não esteja previsto como MEI. E aí, né, infelizmente, algumas pessoas acabam tendo uma alternativa de colocar uma atividade que não é exatamente aquela que ela exerça, mas uma atividade paliativa para conseguir ter o seu CNPJ. Entendi. Então, assim, essa não é a maneira correta. É um risco muito grande, né, Eduardo? Que o empresário, né, que o pequeno empresário, ele começa já começa errado, né? E aí uma outra coisa também importante, que o microempreendedor, ele, na verdade, se você olhar, se você tem um MEI hoje, você pegar o seu cartão do CNPJ, você vai ver que a natureza jurídica dela é uma firma individual, que é o que você estava falando aqui, uma das modalidades. Então, assim, essa MEI, na verdade, é uma firma individual. A diferença é que o governo facilitou a abertura e dispensou de recolhimento de impostos, livros fiscais e contábeis. Mas ela não deixa de ser uma firma individual. E aí, aquilo que a gente estava comentando, a firma individual, ela não tem a blindagem patrimonial. Ou seja, você tem o MEI, se você for ver bem, ela escancara o seu nome por extenso e o complemento é o seu CPF. Exatamente. Então, assim, o MEI, ele não tem o que a gente chama de blindagem patrimonial e, com isso, os bens da empresa e os bens pessoais acabam se misturando. Certo. Então, tanto algum problema da pessoa física pode influenciar a na empresa, jurídica, quanto da jurídica pode influenciar na física, na jurídica. Então, isso é um problema. Então, a porta de entrada, ela é o MEI. A mais utilizada é essa, então? Sim, desde que você esteja nessa situação. Seja a sua única empresa e você queira exercer uma atividade que está prevista no MEI. Legal, legal. Muito bom. Essas são as limitações, então, que teria para o MEI. Essas seriam, na verdade, os entraves que a pessoa iria encontrar para ela começar. Né? Existem ainda, por cima, outros limitadores. Eu não quero trazer aqui só as partes não é para assustar o pessoal também. Não, esse é o quero trazer as partes vamos falar boas. de vantagem. Vamos fazer a próxima pergunta, que inclusive é sobre vantagem. Isso, alguém que está assistindo aqui, que está na informalidade ainda, qual a vantagem de ter um CNPJ, né, de sair da informalidade, ou até mesmo você que já é MEI, também qual é a vantagem de você mudar a classe, né, do MEI para outra classe que cresceu? Sim. Olha, com certeza, a tributação na pessoa física, ela sempre vai ser mais, vai ser mais prejudicial para qualquer negócio. Então, até mesmo para um prestador de serviço
que vai fazer um cadastro de autônomo na sua prefeitura para emitir nota, ou você é um comerciante, tem uma pequena barraquinha lá, vai ser um camelô. Se você for levar a tributação desses produtos ou dos serviços no seu CPF, você vai ser tributado de 7,5% até 27,5%. É lógico, né, que estão prevendo aí uma votação. Estamos falando de imposto de renda. Imposto de renda da pessoa física. Sim. É lógico que a gente está falando, né, estamos ouvindo uma reforma tributária para 2022, essas tabelas vão mudar um pouco. Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe, e ainda assim a pessoa jurídica acaba sendo mais vantajosa. Então, primeira coisa. A tributação para a pessoa jurídica é vantajosa em relação à física. Com certeza, isso sem sombra de dúvidas, tá? Então, a gente está falando até mesmo para um advogado, um médico, que geralmente são prestadores de serviços autônomos, que muitas vezes estão deixando dinheiro na mesa simplesmente por tributar tudo no CPF. É verdade. Muitos fazem isso. Perfeito. E acha que é muito difícil ter uma empresa ou regularizar o seu negócio. Então, eu acho que esse é o principal intuito nesse dia do empreendedor e nessa conversa que a gente está tendo, Sim. é realmente conseguir conscientizar o empresário que ele consegue pagar menos impostos dentro da lei e formalizar e ter mais ainda os seus benefícios, né? Sim. Indo em linha com isso, Eduardo, a gente sabe que a pandemia, tá, ela deu um impacto muito grande em muitos negócios. Tá? E o próprio governo ele usou algumas ferramentas para ajudar os empreendedores. Tá? Então a gente volta àquele comentário que você fez agora sobre CNPJ, tá? A importância de você ter um CNPJ. E muitas empresas foram beneficiadas com o Pronamp. Tá? Por quê? Tinham o CNPJ, faziam o recolhimento corretamente e aí tiveram esse benefício. Você, vamos dizer, como responsável por um negócio, ter um CNPJ com essa percepção de longo prazo ajudaria muito o empreendedor, não ajudaria? Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo para todos os empresários, ou para quem me procura falando que quer abrir uma empresa, ter um negócio, é uma coisa que é um benefício oculto, que eu chamo. Porque isso aí não é uma coisa que está escancarado e a pessoa já entende. Eu falar aqui imposto, olha, na pessoa física você paga 7,5%. No serviço, no Simples Nacional, você paga 6%. Na mercadoria, você paga 4,5% a 2,75%. Você fala para a pessoa assim, olha, você está pagando 10%, você vai pagar 5%. A pessoa enxerga um benefício palpável ali. Perfeito. Só que esse é um benefício que as pessoas não enxergam, que é a questão do crescimento, que é a questão de você ter uma formalidade do seu negócio, você está perdendo a oportunidade de alavancagem operacional, alavancagem financeira. Sim. Que é o grande problema que aconteceu na pandemia, né, Eduardo? Tá? Que foi, vamos dizer, a maior falta de capital de giro que as empresas tiveram, e aí eles foram atrás de algumas alternativas, que o próprio Pronamp foi para isso, tá? Que foi um programa destinado a isso. E aí é isso que você está comentando, né? É exatamente isso. Se você chegar no Banco do Povo hoje da sua cidade, você vai ver lá, o empréstimo para pessoa física inicia em R$3.000. Verdade. O empréstimo para pessoa jurídica, mesmo sendo um MEI, começa em 7,5%. Então, assim... É diferente, a percepção é diferente, exato. É verdade. Você tem BNDES, Finame, você tem, em especial, o governo liberou Pronamp nesse período de crise. Sim. Uma outra coisa que o governo liberou também para pequenas e microempresas foi a antecipação dos recebíveis da maquininha de cartão. É verdade. Então, assim, uma taxa de juros que, se você fosse adiantar por você mesmo, você iria pagar muito mais, mas para você que tem um CNPJ, que você vende com maquininha, que você tem nota fiscal, que o seu negócio está regular, você acaba pegando e tendo um benefício de se autofinanciar. E esse empreendedor que está em casa lá, preocupado com capital de giro, vamos dizer, para conseguir esses benefícios, você citou alguns, né? Finame, que é um benefício, o BNDES, o Pronamp, o próprio Banco do Povo, que você comentou, vamos dizer, tem o do governo estadual de São Paulo, também tem os benefícios. E para você fazer isso, quais seriam as necessidades de um empreendedor para fazer, cara? Primeiramente, estar formalizado, okay, ter o seu CNPJ. Segundo,
O Pronamp, ele não exigiu as CNDs, as certidões negativas. Então, a empresa, mesmo com débitos, conseguia o Pronamp, desde que o seu sócio estivesse com o nome limpo, não tivesse nenhuma restrição financeira. Perfeito. Mas, basicamente, seria isso. Seria a empresa estar formalizada, a empresa emitir nota fiscal para comprovar o seu faturamento. Esse é o maior problema, né, cara? O pessoal não emite nota. E aí não tem faturamento. E aí... Não tendo faturamento, vamos dizer, o Pronamp acho que é 30% do faturamento, né, anual, não é? Exato. O governo Perfeito. liberou duas remessas de dinheiro, né? A primeira lá no auge lá da crise e liberou alguns bilhões, né? E primeiramente foi nos bancos particulares, governamentais, né? Para depois chegar nos bancos privados. E o que ela usou foi, o próprio governo foi o avalista. Então, dentro do portal lá do ECAC da empresa, onde nós, contabilidades, temos mais acesso, mas o empresário também teria, o próprio governo já mandou lá, olha, você transmitiu X de nota fiscal, você tem X de faturamento e eu avalio 30% desse faturamento como um empréstimo no Pronamp. Você chegava lá num banco, já estava já uma ficha pré-aprovada pelo governo. Exatamente. Para ter uma ideia, o pessoal da Caixa Econômica Federal me ligou e falou assim, a tua empresa tem o Pronamp, você não quer fazer? Então, eles foram atrás, né, também, foram buscar essas empresas. Legal. Regime tributário, tá? Que é um dos temas para a gente fechar essa parte de tipo de empresa, etc. Você pode mais ou menos detalhar para a gente o que é o lucro presumido, lucro real, o que é o Simples Nacional, que é o mais utilizado, né? Só para a gente ter uma ideia de cada um. Sim. Regime tributário, ele é a maneira que você consegue ter a competitividade do seu negócio sem você ter que sacrificar a margem de lucros. Olha que lindo. Olha só que lindo isso aí. Que lindo isso para o empresário. Porque ele simplesmente pode estar diminuindo o seu lucro, ele pode estar com o seu produto mais caro, ele pode estar com o seu produto inviável no mercado, simplesmente porque ele tem uma tributação errada. No regime tributário errado. E isso acontece muito em muitas empresas, Eduardo. Vamos dizer, pelas consultorias que a gente dá, a maior parte, e quando a gente entra na empresa, eles estão com a classificação errada, cara. Sempre. É porque, infelizmente, o Simples Nacional, ele é a porta de entrada também, para quem não pode ser MEI, né? Ele vai abrir uma empresa, obviamente ele vai ser enquadrado no Simples Nacional. Por quê? Porque uma empresa que está abrindo, ela não tem histórico, o próprio empresário não tem uma organização. Então, assim, por precaução até mesmo, a contabilidade vai lá e vai indicar o Simples Nacional. É lógico que precisa se fazer um planejamento tributário constante. O Simples Nacional, muitas das vezes, ele é o melhor. Ele vai ser o mais econômico para o empresário. Mas a contabilidade tem que ser o guardião disso. Se você não fez o seu planejamento tributário para 2022, já está atrasado. Porque a gente já está pensando em 2022. Com toda essa reforma tributária que está prevendo por aí. E nós temos um cenário onde o brasileiro ele sempre é bem otimista, né? Sempre, então está todo mundo imaginando um cenário lindo para 2022. Só que a gente ainda tem que estar com a guarda alta e não pode deixar o planejamento tributário para depois. Né? É verdade. O Simples Nacional ele é a porta de entrada, ele é o mais barato para prestação de serviços, ele acaba sendo o mais vantajoso e ele é um imposto, ele é um regime tributário onde ele reúne todos os impostos, federal, municipal, estadual, tudo em uma única guia chamada DAS. O Simples Nacional, o único imposto que você não paga de verdade é o imposto dos 20% patronal em cima da sua folha. Então, para quem tem funcionários, existe um planejamento tributário específico entre presumido e Simples Nacional. Mas todos os impostos são pagos dentro do DAS. A única diferença é que as alíquotas, elas de fato são bem menores. Tá? E o Simples Nacional tem uma grande desvantagem no meu ponto de vista. Ela segue uma tabela progressiva. Em relação ao faturamento. Em relação ao faturamento. Então, assim, quando você começa até 180 mil no ano, que dá uma média de 15 mil no mês, a sua alíquota é fixa. Nos serviços, começa em 6%, no mercadorias e indústria começa em 4,5%. Só que quando você vai aumentando o seu faturamento,
essa alíquota vai subindo junto. Tem um impacto muito grande daí. E não necessariamente você está... Eu sofro com isso também. Porque assim, não quer dizer que você está movimentando mais dinheiro, Não. que você está ficando mais rico. Você está apenas girando mais. Principalmente no mercado nosso, tá? Que isso é uma das coisas na reforma tributária que eu acho que essas faixas vão puxar um pouco mais, porque é o seguinte, hoje nós tivemos nos últimos 12 meses muito aumento, tá? E consequentemente as faixas não aumentaram. Então a minha empresa, para vocês terem uma ideia, ela passou esse ano por uma outra faixa. Nós tivemos um impacto muito grande econômico na minha empresa. Mas só por causa de inflação. Por causa do aumento dos preços. Os produtos aumentaram, tudo aumentou. Então aumentou o faturamento, mas Exatamente. não aumentou o lucro. Exatamente. Esse é o ponto. Essa é a questão. E aí é o gancho que a gente faz o planejamento entre o Simples Nacional e o lucro presumido. Porque, como o próprio nome já diz, você presume-se um lucro. A principal diferença e o gancho entre você saber, aí vai para você empresário que não tem um planejamento tributário tão acirrado assim, mas a primeira questão é, você presume um lucro. Então, quando o governo ele fala que você está presumindo o lucro, diferente do Simples Nacional, que tem uma tabela progressiva, que quanto mais você fatura, mais você paga de alíquota de imposto, só que não quer dizer que você ficou mais rico, só girou mais dinheiro, no presumido aquela alíquota é fixa. Então você vai pagar lá, suponha que você vai pagar lá PIS/COFINS, 3,65, que é para a gente não errar a conta aqui. Aquela alíquota ela vai ser fixa, independente do seu faturamento. Perfeito. Então, quanto mais... Chega uma curva no Simples Nacional, que é onde a gente faz esse planejamento, chega uma curva no Simples Nacional de aumento de faturamento, que ou você acaba dividindo a operação em duas empresas do Simples... entendi. Ou você acaba vendo, olha, no presumido acaba sendo melhor. Mais benéfico. Mais benéfico, porque independente do seu faturamento, presume-se uma alíquota fixa em cima do lucro. Que bom. Existe o imposto de renda adicional, existem várias coisas, por isso que é necessário colocar na ponta do lápis. Com não certeza. se faz um planejamento tributário em cima de suposições, né? A gente faz planejamento tributário muitas vezes em cima de cenários reais, para você realmente ter uma efetividade. Que legal, que legal. Muito e bom. O real, lucro real. E aí vem o terceiro regime tributário que nós temos hoje no Brasil, que é o lucro real, que vem justamente também no gancho do lucro presumido. Porque assim, você, no Simples Nacional, você tem as faixas, acaba não compensando mais, você fala, então eu vou migrar para o presumido, porque presume-se um lucro e a minha alíquota é fixa. Só que presume-se um lucro... Você nunca acerta. Você nunca acerta. Presume-se um lucro onde o governo pega e tem uma tributação em cima do bruto. O seu sócio majoritário. Daí mata a empresa. Entendeu? Certo. E aí é onde você entra no outro gancho, que é realmente isso é o meu lucro? Por isso que chama lucro real, porque o próprio nome já diz, você vai pagar imposto em cima do que você realmente teve de lucros. Certo. Então, a conta basicamente seria assim, você tem até 6% de lucratividade no seu negócio, lucro real é vantajoso. É vantajoso. 6%. Até 6%. Uma conta mas de rentabilidade e margem líquida, final. Líquido, isso. 6% líquido. Mas assim, isso é uma conta também muito superficial. Com certeza. Tem que ser bem analisado tecnicamente. Exato. Porque assim, até uma empresa recém-constituída, que hoje está no Simples Nacional, existem alguns fatores de exclusão, mas ela pode optar no lucro real. A grande questão é a seguinte, para uma empresa estar no lucro real e pagar imposto realmente devido, ela tem que, de fato, ou ter um lucro muito baixo, com certeza, ou ser uma empresa sazonal. Aí que está. Então, assim, se você tem uma empresa que faz só... Sorvete. Sim. Se você tem uma empresa que trabalha agora só na época de Páscoa, você é sazonal. Porque o lucro real permite você 12 meses, né? compensar o prejuízo. Então, quando você está no prejuízo, você não paga imposto. Você tem faturamento, você emite nota e não paga imposto. Mas é pequeno. E quando no outro mês você tem imposto a pagar, você abate uma parte do teu prejuízo. Do teu prejuízo. Então, assim, empresas que comumente trabalham com uma margem de lucros muito pequena, muitas vezes é vantajoso o real. Mercadinhos, supermercados, que a margem de lucro do alimento é muito pequena, Sim. isso tudo é muito vantajoso no lucro real. Por quê?
muitas vezes o produto, aí a gente está aí também no microplanejamento. Muitas vezes o produto tem benefício, o produto não paga Estado, o produto é PIS/COFINS tem tudo isso, né? É uma loucura, Gão. E aí, no lucro real, você tem uma margem pequena no lucro e paga pouco imposto. Eu, quando os gringos vinham para cá, vinham aqui para o Brasil, tá, das companhias que eu trabalhei, eles falavam isso: eu não entendo o regime de vocês. Eu não consigo entender. E é muito difícil, né? É um dos mais difíceis do mundo. Né? A complexidade, a forma que é calculado, é muito complicado. Então isso deixava os gringos muito loucos. Eles não conseguiam entender. O lucro real, então, ele pode ser muito vantajoso. Só que ele tem um grande vilão, que é o PIS/COFINS. Que se no presumido a gente está falando de 3,65%, no real a gente está falando de 13% arredondando. Entendeu? Então, assim, a empresa ela precisa ter realmente, de fato, uma organização financeira muito grande. Ela não pode ficar fazendo esses empréstimos mútuos entre sócio, entre outras empresas. Então, a grande questão do lucro real é o empresário ele tem que ter uma organização financeira muito grande, ele tem que ter uma acurácia muito grande na questão, comprou com nota, vendeu com nota, tudo dentro do conforme, porque até mesmo o lucro real ela também está muito mais visível. Facilita isso, né? A fiscalizações, as sanções fiscais. Então ela tem que ter uma contabilidade que seja especialista ou que realmente se dedique, tenha uma equipe dedicada a trabalhar com empresas de lucro real, porque não é tão simples como as empresas do presumido e do Simples Nacional. Perfeito. Então requer uma atenção do empresário e do contador. Que legal. Eu queria só que você comentasse o teu trabalho de não usar papel. Como é que você trabalha com isso, meu? Não, na verdade, assim, eu acho o seguinte: como que tem contador ainda que trabalha com papel? É verdade. Porque, assim, o mundo... Hoje é tudo sistematizado, né? Assim, o mundo é digital. Você pede a comida pelo seu aplicativo, você não tem mais isso. Né? Verdade. Então, assim, na época do imposto de renda ou na época do lockdown, a minha equipe trabalhou de casa pela internet. Assim, você não tem a necessidade de ter mais movimentação. A gente não tem mais carteira de trabalho. Carteira de trabalho é digital. O livro fiscal agora vai entrar no e-social, um evento que você transmite e substitui o livro de papel. Que maravilha. Sabe aquele livro de papel que você tinha lá, que você carregava? Que tinha que guardar 30 anos? Você tinha que ter dentro da empresa um armário, um arquivo para isso. Exatamente. Nota fiscal. Hoje eu não recebo nenhuma nota fiscal de papel dos clientes mais. Hoje a gente tem tecnologia suficiente para captar o XML de todo o Brasil inteiro, de entrada, de saída, conhecimento de transporte, SAT. Muito bom, muito bom. Que legal. Então, maravilha. O mundo é digital. A contabilidade já soltou a musiquinha ali. Quando o Herbert solta a musiquinha... Ele já está nos cortando, né? O horário está acabando. Tá. Agora, quando ele larga lá, Eu queria que você falasse um pouquinho mais da tua empresa, onde ela está e o que você, principalmente de expertise, você tem na tua empresa. Faz a tua propaganda aí. GrupoResult.com na internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram, @GrupoResult. Legal. Fazemos contabilidade para pequenas e médias empresas e nós prestamos contabilidade consultiva. Então, diferentemente de uma contabilidade digital tradicional, nós usamos a tecnologia a favor do negócio dos nossos clientes. Então, a gente usa essa tecnologia para poder ter tempo consultivo para os nossos clientes. Que legal, Eduardo. Parabéns, viu? Parabéns pela empresa. Tem quantos anos? Você passou o vídeo de 5 anos. Tem quantos agora? Estamos completando no mês que vem 6 anos de existência. 6 anos. Parabéns. Vocês merecem. Muito então, bom. Resulte, uma empresa parceira nossa aí em relação a isso. Fala das nossas redes aí, velho. As nossas redes sociais aí, então... WhatsApp 12996097179. Muito bom, obrigado por assistir. Só um minutinho, eu queria só convidar você, empreendedor, que quiser anunciar aqui conosco, por favor, mantenha contato conosco no nosso... Esse WhatsApp deve estar aí na tela também. Tá, e venha participar conosco como anunciante aqui, que a gente vai fazer merchan para você. É isso aí. Tá, nós vamos comunicar a sua empresa, tudo que ela faz e o melhor que faz para o São José. Muito obrigado, boa noite. E que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.